Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Ruth, capítulo 1. Irmãos, esse livro de Ruth, como eu estava compartilhando com alguns, há uns anos atrás eu estive aqui, nós falamos um pouco sobre esse livro. Tocamos neste livro. Mas agora nós estamos vendo que tem muito mais. Eu gosto mais de ouvir uma pregação do que ler livro. Não sei como que você é. Eu pegar um livro, se tiver lá, livro de Ruth, de um livro, não sou você não, cara. Você gosta de ler. E faz muito bem. São as fontes que esses pregadores que a gente conhece, eles têm suas fontes. Você fala, olha só esse pregador aqui, olha que assunto profundo, ele pegou de um livro. E aquele que escreveu também pegou das fontes deles. E assim vem vindo, chega lá na Bíblia. Mas homens que foram usados. Porque tem pessoas que dizem o seguinte, só a Bíblia, eu não leio outro livro. Amém. Não vamos discutir. Só que o Senhor revelou a sua palavra para muitas outras pessoas, e essas pessoas passam para nós. E nós vamos aprendendo. Prefiro ouvir 1 hora, 2 horas, uma pregação sobre tal tema. Se Romeu Bornelli, o tema que você trabalha, Hebreus, não sei se você consulta, mas ele tem um estudo completo sobre Hebreus, o Bornelli. Eu já ouvi todos, maravilhoso, mas eu não guardei quase nada, porque você tem que ouvir, parar, meditar. Uma mensagem dele de 1 hora, eu demoro 4, 5 horas nela, procurando os versículos, porque às vezes ele fala, ele corre as escrituras. Admiro muito, porque ele corre as escrituras. Então vocês estão me ouvindo, provavelmente, eu estou sendo usado para que você seja beneficiado. Mas eu estou sendo, no meu entendimento, estou sendo bem raso. Tem outros mais que cavocam. Você quer pedra preciosa? Você tem que cavocar. É a fundo. Não seja um crente superficial. Não contente, já é glorioso, maravilhoso a salvação em Cristo. Inquestionável e inegociável. Agora, o propósito de Deus para mim, para você, não é apenas me tirar do inferno e colocar no céu. Entre a minha regeneração, novo nascimento, e quando nós iremos eternamente com Ele, tem um caminhar. Alguns chamam o espírito da cruz. Fomos crucificados, agora o espírito da cruz, sendo transformados à imagem do Filho. Propósito de Deus, ter uma família de filhos parecidos com o Filho dele. Não sei você, mas eu me sinto envergonhado quando eu vejo sobre esse assunto. Como nós falamos aqui na sexta-feira, Cristo, você tem a vida de Cristo, e você diz, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, isso no Espírito, mas é Cristo que vive em mim, onde? No meu Espírito, que antes estava morto, agora foi vivificado, agora eu tenho uma alma para continuar sendo salva, eu tenho um corpo, para manifestar a vida do Filho, que é realidade no meu espírito. Ele é vida no meu espírito. Manifestar no meu corpo, usar o corpo como santidade,
vou usar meu corpo para a glória de Deus, e a minha alma continuar sendo salva. Por quê? Não mais para a vida eterna, mas salva para o propósito eterno de Deus. Quantos regenerados ainda têm lembranças tristes da sua infância? Como foram criados? Uma palavra que ouviram, feriram, está na sua alma, no seu sentimento. É necessário ser salvo pelo mesmo tratamento da cruz, morte e ressurreição. Por que a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que faca, espada de dois gumes? Morte, ressurreição. Quanta coisa é necessário eu e você experimentarmos morte, para que a vida de Cristo seja manifestada. Quantas coisas têm impedido nossa intimidade com o Senhor? Quanta coisa tem impedido? Não por causa dele, por causa de nós mesmos, por causa da nossa carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências. O que é concupiscência? Desejos da carne. Para quem ele está falando? Para a nova criatura. É isso que eu vou falar, nós vamos longe. Só rapidamente. O primeiro Adão, ele teve concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Esses três pilares aí. Adão antes de pecar, porque Deus criou o homem, Adão, perfeito, com vontade, com sentimentos, um homem perfeito. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quando o Senhor Jesus Cristo, que é o último Adão, o segundo homem, ele é o último Adão, saiu da água do batismo, e o Espírito Santo pegou aquele Deus homem, homem Deus, mas ele estava como um homem aqui, exatamente como um homem, com uma única exceção, não nasceu com o pecado, porque ele não foi adâmico, foi gerado pelo Espírito Santo, pela Virgem Maria, na Virgem Maria. Aí, quando ele saiu daquela água, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ele foi tentado lá. Se você olhar as tentações, não vou entrar, as tentações, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, os três. Mas ele não caiu em nenhuma delas. Por que ele foi obediente? Porque Jesus Cristo vivia pela fé. Não é porque não, ele era Deus. Jesus Cristo não poderia ir na cruz como Deus, porque senão ele não poderia representar todos os homens pecadores. Ele tinha que ser um homem sem pecado, para poder responder a Deus, a missão que Deus o Pai deu a ele. Por isso que lá em Filipenses diz, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, Filho de Deus obediente, e eu não vou ser? Mas ele foi obediente por quê? Não, porque ele era Deus. Sempre foi eternamente Deus, mas não viveu como Deus. Ele viveu como homem, e ele foi obediente. Obediente a quê? A missão que o Pai deu para ele, e ele voluntariamente decidiu realizar a missão, e o Pai o aplaudiu e aceitou. Ele pôde falar lá na cruz, tetelestai, tudo está consumado, tem mais nada o que acrescentar, tudo já está em Cristo. Você está vendo? Não vá escolher em outro campo. Cristo não é suficiente? E Cristo sem a cruz não é o Cristo de Deus.
não é o Cristo de Deus, senão a cruz. Mas vamos lá, hoje, agora o período que tenho, e ainda não tenho muito tempo, essas insondáveis, Efésios 3:8, essas insondáveis, esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, você dá uma olhadinha lá em Ruth, vamos ver esse período que temos ainda, de 7 aspectos, de Ruth. Mas eu preciso usar mais um pouquinho de tempo aqui, talvez até a noite a mesma coisa. Esse período aqui, porque muita gente fica como que Noemi é doce, é agradável, porque Noemi tipifica a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o quê? É boa, perfeita não, é boa, agradável e perfeita. Esta é a ordem. Não, está certo, perfeita, mas a ordem, só para a ordem. É boa, Noemi. É agradável, Noemi. E ela é perfeita. Ditosa eu parti. E o nome Noemi significa doce, doçura. Mas a vontade de Deus é isso? É, a vontade de Deus é. Mesmo que, o que nós falamos na sexta, versículo 20, versículo 19, de Ruth 1. Então ambas se foram, ambas quem? Ruth e Noemi, até que chegaram a Belém, voltaram à casa do pão, voltaram para Belém, Judá. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Quem são essas delas? Noemi e Ruth. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Olha que estragada. Não é essa a doce? A boa? Não é esta? Olha o estrago que faz quando você deixa a sua mente ir para a carne. Traz morte. Vá colher em outro campo. Vá dar largas à sua carne. Pratique alguma coisa da carne. Traz morte. Estrago. Destruição. Porém ela lhes dizia, quando diziam: não é esta Noemi? Eu brinquei até aqui na sexta-feira, as fofoqueiras da cidade, uma contando para a outra: olha a Noemi, não é a Noemi? Olha só, olha como ela partiu, olha só como ela retornou. Mais ou menos 10 anos, quase 10 anos. Não me chameis doçura, chamai-me amarga, Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez, o Senhor, quem é o culpado? Quem é o culpado? A desgraça desse marido aqui, culpado é Deus, culpado é você. Olha que negócio que eu fiz lá. Você consultou o Senhor? Culpado é... Não, você é responsável. Porque tem duas partes. O plano de Deus, o propósito de Deus e a soberania de Deus. Mas tem a minha parte para eu responder. Eu sou responsável.
100% de Deus? Sim, 100% de Deus, e Ele quer o 100% meu e seu, mas Ele já capacitou, é pela graça. Depois, hoje à noite, nós vamos falar o que Jonatas Eduardo falou sobre o que é a graça. A graça é eficaz. Vamos lá. Ditosa partir, porém o Senhor, vamos lá. Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Mas como a vontade de Deus é amarga, não é doce, nós falamos aqui na sexta. Um período da nossa vida, uma circunstância da nossa vida, nós podemos dizer que a vontade de Deus não é mais doce para nós, ela é amarga. Porque nós tínhamos a nossa vontade de fazer, de desempenhar, isso até no ministério, viu gente? Até no ministério de igreja. Eu tinha esse plano, quis fazer dessa forma, mas depois eu conferi com a vontade de Deus. Para mim, a vontade de Deus foi contrária a tudo aquilo que eu pensava, que eu defendia. Para mim, a vontade de Deus, nesse particular, é amargo, não é doce. Doce quando eu estou sendo muito abençoado, Deus está me atendendo, estou com saúde, tenho um bom salário, capaz de pagar minhas dívidas, vou na igreja, sinto a presença de Deus, aí a vontade de Deus é doce. Mas quando você depara com uma coisa, uma dificuldade lá fora, e você precisa continuar fazendo a vontade de Deus, no namoro, a vontade de Deus é ter um namoro santo, não ter relacionamento sexual fora, sem ser casado, não. Não tem, Deus não está abençoando você, não. Mas essa é a vontade de Deus, para que eu me preserve até o casamento. Essa vontade de Deus não é doce para mim, eu não gosto. Eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida, não roubou a vida da esposa, deu a sua vida por ela. Mas eu vou dar minha vida para minha esposa, olha que coisa que ela é, olha o que ela está fazendo para mim. A vontade de Deus para você não está sendo doce. O Senhor diz: perdoe? Eu perdoar? Eu fui muito ferido, eu sido muito machucado, fui desprezado, me ignoraram. Não deixa eu tocar aqui, ensaiei uma semana toda para cantar um cântico aqui, vem uma turma aí, tira a gente, ficou tudo magoadinho. E a vontade de Deus não é para quebrantar você? Não é para diminuir você? Mas nós não percebemos a vontade de Deus em muitas situações. Por quê? Porque ela não está sendo doce para nós. Noemi, do início do livro até o capítulo 4, sempre foi Noemi. Doce. Boa, agradável e perfeita. Mas o que o livro quer trazer para mim e para você? Que a vontade de Deus, em certa situação, se nós não compreendermos, nós vamos encarar a vontade de Deus como amarga. Então eu vou ter que perdoar? Não, eu vou perdoar pelo perdão. Efésios 4:32, perdoar como Deus em Cristo tem me perdoado. Eu vou usar o perdão dele para perdoar meu marido, minha esposa, aquele filho, aquela filha, aquele ex-namorado que me prejudicou, aquele colega de trabalho,
Aquele irmão que não reconheceu o meu trabalho e eu fiquei todo chateadinho. Você quer reconhecimento de irmãos ou quer reconhecimento de Deus? Se é de Deus, continue a obra. Deixaram você continuar? Continue. Continue. Um certo jovem, uma certa ocasião, há 30 anos atrás, o irmão Lúcio, não me deixam mais pregar o novo nascimento. Eu fui alcançado com o novo nascimento. Não me deixam mais pregar lá na minha igreja. O pastor, presbítero, isso era comum há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando comecei a pregar o evangelho. Era comum. Mas isso não deixa eu pregar. Eu quero pregar essa mensagem da cruz. Eu fui tornado nova criatura, eu quero falar para todo mundo, olha o que está acontecendo na igreja com essa mensagem. Quando você vem com um grupo de louvor que andava comigo, mais de 15, 17 anos, mas eu não deixo. Eu falei, irmão, orfanato proíbe você de pregar? O asilo proíbe você de pregar? Clínica de dependência química proíbe você de pregar? E na rua? Na praça, proíbe você de pregar? Então pregue. Eu não tinha pensado dessa forma. Então não fique mais chateado com os irmãos da igreja. Pregue. Aquele moço ainda jovem, teve um câncer. Eu morava em Osasco, visitei ele em Sorocaba. Estava só osso, terminal. Eu cheguei a visitá-lo, ele chorou, ele me abraçou. Ele disse, irmão Lúcio, estou indo para o céu. Não estou triste. Eu sei que eu estou indo, mas estou feliz e grato, porque eu nasci de novo. Eu estou indo para o céu. E foi. Ele estava achando que a vontade de Deus era amarga para ele. Ele reconheceu que a vontade de Deus levá-lo agora é doce. Estou feliz porque estou indo para o céu. E na sua vida, isso daqui me pegou. Quando eu vi dessa forma, porque você lê o texto aqui, você fica confuso. Né, Felipe? Você fala, mas como que pode? Se é doce agora, e culpando Deus ainda? Mas é a lição para nós. Porque muitas vezes a gente culpa Deus ainda. Porque não deu certo com umas coisas na minha vida, fica amargurado aí quanto tempo? Jesus já levou essa amargura lá na cruz. Agora preciso trazer essa verdade foi lá na cruz, trazer para o meu dia a dia, para a minha vida. O morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Ela não está manifestando a vida de Cristo porque tem essa casca. Estou lá no livro de Ruth, capítulo 3. Tem essa casca de amargura, de culpar Deus, culpou uma mãe, um pai, que não permitiram, não deixaram. Entregue isso, o Senhor já levou lá na cruz. Você fique livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa casca não deixa a gente viver livre, sempre preso. Por isso está sendo tão enriquecedor para a minha vida. Isso aqui é para mim. É para mim esse ensino. Eu estou passando porque estou compartilhando uma coisa que eu estou sendo alcançado. Estou sendo alcançado. Não fui alcançado ainda. Estou sendo da regeneração até ir para o céu. Esse caminhar aqui, ó, esse inteirinho, sendo transformado.
sendo até o dia de Cristo Jesus. Pela mesma cruz, pela mesma obra da cruz, o Cristo crucificado. Aí eu quero aqui, ou o relógio, porque o relógio não para, né? Podia parar, né, no tempo. Elias, agora vou orar. Em Rute 1, versículo 16, disse porém Rute, que coisa, olha só, olha a declaração dessa mulher, ela é moabita, ela não era cristã, o nosso contextualizando, não era nova criatura, ela era velha criatura, mas Noemi, que era a vontade de Deus, conquistou uma mulher que não era nova criatura. A vontade de Deus conquistando uma pessoa que ainda não conhecia o povo de Deus, não conhecia Boaz, não conhecia Cristo, não conhecia a esfera da graça, mas Noemi estava conduzindo ela para ela compreender o que é a graça, o que é as misericórdias de Deus. Vou chegar lá hoje à noite. É boa. Para ela entrar para colher, ela não tinha nem direito. É isso? É isso, ela não tinha direito, a lei não tinha direito. Não, leia esse texto. Leia. Depois anota aí bem, porque se não tiver aqui eu quero. Deuteronômio 23. Vamos lá para gravar aqui Vem aqui então gravar na minha Bíblia não tem? Deixa marcadinho aqui. Não vai parar aqui. Minha avó dizia, se não tiver paciência, você não cozinha pedra. Deuteronômio 23, estou segurando coisa aqui, segurando ali, vamos lá. 23, fala meu irmão. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Você sabe por causa disso? Porque quando saiu o povo de Israel, você sabe disso, saiu o povo de Israel entrando em Canaã, esses dois povos que fazem parte dos dois filhos das duas filhas de Ló que nasceram, eles não acolheram o povo de Israel quando entrou em Canaã, aí foram amaldiçoados. Não entrarão na Assembleia. Tem outro texto que fala a respeito disso também. Mas muito bem lembrado. Vamos continuar aprendendo. Está anotado aí bem, porque se eu estou aqui, o meu Lumicolor já pinta aqui. Você viu minha Bíblia lá cheia de marcação? Lumicolor. Lumicolor, vocês estão estudando aí com o Felipe? Lumicolor, caneta e um caderno. Ou, se você jamais... Eu trabalhei em TI e nem sei mexer em computador mais. Mas você anota ali e passa, porque você vai precisar, porque você não vai lembrar depois em casa. Anota na Bíblia. E uma dica aí para quem interessa, o método que eu uso. Outros podem orientar você até melhor. Eu tenho esse texto. Esse texto eu escrevo aqui, Rute, capítulo tal, onde está dizendo. Em Rute eu anoto Deuteronômio. Em Deuteronômio eu anoto aqui, Rute, faço a ligação, não sei se você faz isso. Lá, Felipe também faz. Eu faço, porque na hora de você transmitir, porque a gente não vai lembrar tudo. Mas está anotado na sua Bíblia, você tem o estudo pronto aí. Um ligando o outro. Ajuda, e muito. Vamos lá. Muito bem, Felipe.
Vamos voltar no livro de Ruth. O que ela disse? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Não foi uma espécie de uma oração? Senhor, eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar na minha vida. Doe onde doer. O que eu preciso deixar da minha vida para que eu continue seguindo a tua vontade? Se lá naquela academia está facilitando eu de ser tentado por ver pessoas lá com corpos bonitos, está me atrapalhando na minha vida espiritual, Senhor, eu vou dar um jeito nisso. Meus olhos não podem parar nessas coisas. Jó que fala sobre os meus olhos. Jó fala. Eu estou dando um exemplo. Aonde eu convivo, onde eu vivo, eu abro o celular. Senhor, a minha carne gosta, mas eu abro mão, porque a minha carne vai me fazer pecar, e eu não quero. Jó 31, ele diz que eu faço uma aliança com meus olhos. É legal isso daí. Anotou bem? Felipe está ajudando nós aí. Por isso que é bom. Irmãos cooperam com outros irmãos. É isso daí. Fez uma aliança com os seus olhos. Por que não fazemos uma aliança com nossos olhos? Porque o nosso celular, quando você vê, quanto adultério tem aí? Quanta prostituição tem aí? Pastor Antônio Abuchaim. Uma certa ocasião eu tenho uma fita. Ele diz assim: eu sempre fui adúltero, mas nunca me relacionei com uma esposa, nunca me relacionei com uma mulher que não fosse a minha própria esposa. Mas aqui dentro, antes da regeneração do Antônio Abuchaim. Já ouviu isso daí? Eu sempre fui adúltero, falando na igreja, mas eu nunca me relacionei com outra mulher, senão a minha própria esposa, mas aqui eu era. Quanta pornografia, quanta escravidão, quanta gente de Cristo está aí se envolvendo com pornografia, sendo escravo, dominado, um adúltero. É tempo de arrependimento, irmão. Mas a vontade de Deus é que eu faça aliança com meus olhos. É tempo de arrependimento. Mude a cena do seu celular que não vai mais aparecer. O celular é muito mais perto do que você. Você está aqui conversando com uma pessoa sobre toalhas. Daqui a pouco, quando se abre o seu celular, propaganda de toalha. Isso aí vai além, tá coisa. Não é assim? Vamos voltar lá, senão a gente vai longe aqui. E o Felipe me ajudando então, aí nós vamos ficar mais 2 horas aqui.
Vamos voltar no versículo 16? Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça, meu Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Quem é você, Ruth? Eu não sou aquela mulher que saiu de Moabe. Eu sou Ruth. O que você pensa? Eu não tenho pensamento nenhum. Meu pensamento é Ruth. É Noemi. Meu pensamento é Noemi. Onde você vai morar? Aonde Noemi morar. Onde vai morrer? Aonde Noemi morrer. Onde vai ser sepultado? Aonde Noemi for sepultado. Qual o seu povo? Lá em Moabe era outro. Meu povo é o povo de Deus. O que aconteceu com você, Ruth? Trazendo para o nosso contexto. Eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu. Está vendo se a gente pode deixar a mensagem da cruz? Vem com conversa mole. Não vivo mais eu. Agora é Cristo que vive em mim, na vontade de Noemi. O Deus de Noemi é o meu Deus. O serviço de Noemi é o meu serviço. Noemi está me conduzindo. Por isto que Noemi é a vontade de Deus. Como Ruth dissesse, para que eu possa conhecer o Deus de Israel, o supridor de todas as necessidades, é eu seguir a vontade de Deus na pessoa de Noemi. Se eu seguir exatamente a Noemi e outra, Ruth quando abraçou Noemi, Noemi não estava Noemi, ela estava Mara. É fácil uma pessoa abraçar a vontade de Deus quando está tudo certo. Eu quero, tudo doce. Abraça a vontade de Deus quando a vontade de Deus, na sua experiência, é Mara. Interessante isso aí, né, Felipe? Esse pontinho foi muito precioso. Ruth abraçou, fez o pacto, fez isso daqui chama aliança, mas não é bem essa aliança. Mas tudo bem. Com Noemi, quando Noemi era Mara. Tudo que o irmão falar sobre a obra da regeneração, está aí. Quem é você? Não sou mais eu. Neguei a mim mesmo. Eu não tenho mais povo, não tenho mais meus deuses, eu não tenho mais quem seguir, eu não tenho mais, eu só tenho uma agora, uma vida, que a vontade de Deus me conduziu. E a vontade de Deus não nos conduziu a Cristo na cruz? Foi esse o propósito de Deus? Nos crucificar, no crucificado? Vai deixar essa mensagem? Pastor Lúcio, o senhor fala só de cruz, de cruz, de cruz. Eu falo, gostaria de ser um pregador da cruz. Eu tento. Você só fala da cruz. Eu falo, eu gostaria de ser esse tal de pregador que você está achando aí. Só pregar a cruz. Eu gostaria de ser esse cara. Estou muito distante desse cara aí, que você está dizendo.
Quantas mensagens tinha João Batista? Arrependimento. E preparando para o Messias, o Salvador. Quantas mensagens tinha tinha John Wesley? Novo nascimento, arrependimento. Quantas centenas e centenas John Wesley foi usado para conduzir a Cristo? Quantas pessoas hoje estão festejando no céu porque um homem se deixou ser usado? Quantas pessoas podem dizer lá no céu: eu estou aqui porque aquela irmãzinha, aquela jovem da igreja batista falou do evangelho para mim, eu via o evangelho nela, eu fui conduzida e fui salva. A irmã lá da igreja, aquele irmão da igreja. A gente que é missionário, que anda em bastante lugares, é comum a gente ouvir alguém: pastor, o senhor passou aqui nessa região há 10 anos atrás, o senhor não me conhecia, e a mensagem que o senhor pregou, eu comecei, estou desfrutando dessa mensagem, nasci de novo, sou nova criatura, agora eu e minha casa estamos indo para o céu. Quantas pessoas você pode dizer, jovens aí que tem acima de 10 anos, quantas pessoas se tem conduzido a Cristo? Feito a vontade de Deus. Não é porque canta aqui na frente, significa que é mais do que alguém. É bem menos do que alguém. Não é porque prego aqui que eu sou mais do que, eu sou menos, e tenho que ser menos, e botar isso na minha cabeça, porque senão a minha carne vai dizer, você viu como você é importante? Você sai de 800, 900 quilômetros para pregar num lugar lá, você é importante. Deus me livre. O Senhor me livre dessas coisas. É privilégio. Alguém diz o seguinte: quando Deus dá um trabalho para você desempenhar, não entenda que Ele está precisando daquele trabalho. Ele está dando privilégio para você de desempenhar aquele trabalho. Não entenda que é um privilégio. E é. E é privilégio. Ele está presenteando você. Colocou uma pessoa na fila lá do mercado, que está esperando ali para ser atendido no caixa. Você chega até o caixa. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Muito obrigada, muito obrigada. Cadê a criançada? Deus coloca na tua mão. Guarde texto bíblico. O Senhor fale para aquela pessoa. O Senhor fale para aquela faxineira ali, está limpando lá. Eu que andei em hospital para caramba, aqui, de fazer um monte de exame naquele tempo que eu... que era para estar aqui, cair e tal, umas coisas raras aconteceram. Está lá limpando o chão, com licença. Lançando sobre ele, eu não sei da sua vida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele não esqueceu você não, ele tem cuidado de você.
Como o senhor soube? O mais importante, sabe? O que estão fazendo com a sua vida? Cadê o Cristo que deve ser manifestado? Meu irmão, sabe quando você não anda no Espírito? Satanás vai achar legalidade para destruir você. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas quantos estão cristãos que estão na carne? E está dando oportunidade para Satanás deitar e rolar. Ele não toca se você estiver em Cristo. A sua mente fora de Cristo. Olha o que aconteceu com Elimeleque e a sua família. Perderam a visão do Deus supridor, o Deus de Israel. Botou a mente na carne, foi colher em outro campo. E Boaz diz: não vá colher em outro campo. O que aconteceu? Morte. Ah, mas a minha vida lá na igreja. O que você tem cooperado com essa igreja que você congrega? Você vai esperar do coitado do pastor? Entre aspas, coitado, porque ele tem seu trabalho secular. E o trabalho secular exige muita cabeça, honestidade, trabalhar, dedicação, tem sua família. E agora ainda a turma fica aumentando netaiada para dar mais trabalho para ele. Se soubesse, neto para a gente é presentaço de Deus. É presentaço de Deus. Mas você não é membro. Eu nunca vi esse dedinho aqui ficar reclamando dos outros. Ele coopera com os outros. Esse dedo aqui coopera com os outros. A minha mão coopera com o meu corpo. E se o meu dedinho, aquele mais sem vergonhinha lá do dedinho, peditico lá, que ninguém vê, não sei o que lá, mas se ele não tiver bem, meu corpo inteirinho padece. Irmãos, isso é capítulo 2. Vá lá com as minhas servas. Você precisa de água? Se precisar de alguma coisa, Boaz dizendo a Ruth, leia. Vá na vasilha dos meus servos. Eles têm água. Pergunto para você. Tem água na sua vasilha? A água da vida? Tem palavra de Deus? Ou tem só palavra de murmuração e reclamação? O que essa igreja está precisando, pastor? Que eu possa fazer? É pegar um paninho e tirar a poeira de tudo aqui? É meu trabalho ao Senhor. Não estou fazendo para você não, pastor. Eu estou fazendo por meu Senhor. O que precisa os meninos lá do som? Os meninos do louvor. O que precisa de louvor? Deixa comigo. Mas se não tiver nada o que fazer, só vai criticar. Vai ser instrumento para atrapalhar o agir de Deus. O que eu posso fazer? Tem um folhetinho aí? O que eu posso fazer? Eu vou frequentar todas as reuniões. Amém. Esse é o seu trabalho? É. Você vai orar? Amém. Louvado seja o Senhor. Não ache que o mais importante é estar aqui na frente e pregar, não. O mais importante é Cristo sendo manifesto na sua vida. Esse é importante. A manifestação da vida de Cristo. Como eu vi o pastor Thomas um dia, eu nunca mais esqueci. Isso faz acho que uns 20 anos. Pastor Thomas, lá de Londrina. Ele diz assim, que Deus o Pai procura o palpitar da vida do seu Filho Jesus nos filhos. Rapaz,
Deus eterno busca o palpitar do coração do Filho dele nos filhos. Esse palpitar não é meu. Esse palpitar do Filho de Deus. Porque já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim e está sendo manifestado. É Cristo. Eu só estou lá em casa, já boto de joelho e já começo a chorar. Uma que já sou chorão já de formação. Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor tem visto o seu filho em mim? Eu digo que o seu filho habita em mim, mas o Senhor tem percebido isto? Irmãos, vou deixar para a noite. Depois nós vamos dar umas pinceladas sobre a graça. Sobre o que é a graça, que eu não sei direito o que é esse negócio aí. Eu não sei. Nós e o Senhor, nós temos compreendido a graça e a misericórdia. Mas bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Só quem foi alcançado pelas misericórdias do Senhor, que tem misericórdia para usar com relação a quem te prejudica, te ofende, te entristece, te persegue, que te contraria, que te magoa. Você ser misericordioso com esse grupo de pessoas, que muitas vezes essas pessoas sou eu para algumas pessoas? Sou eu o causador? Como eu vou ser tão misericordioso como Boaz foi com Ruth? Ruth não tinha direito, Felipe, você sabe bem, ela não tinha direito de colher, nem de respingar. Estava rebuscar, ela não tinha direito. Ela tinha direito, viúva, órfã e estrangeira. Depois que a colheita tivesse acabado, depois da cega, esses grupos, pela lei, mas como ela foi colher? Porque ela foi casada com um judeu. Provavelmente ela sabia da lei. E ela foi, não usando da lei, porque se ela usasse a lei, ela tinha que morrer de fome, esperando terminar a cega. Acabou, já colheram tudo, já. Eu sou uma estrangeira, eu sou viúva, e de alguma forma eu sou órfã. Eu me enquadro. Ela pediu para o capataz, não falou com Boaz, falou com, tem um nome aqui, com os encarregados, lá no versículo 5 de Ruth 2, falou com o encarregado, e o encarregado permitiu que ela pegasse aquilo que tinha caído. Eu morei na roça, colhi tanto arroz com meu pai, moleque, pé no chão, calcei sapato com 8 anos de idade, porque tinha uma escolinha de sítio lá, a gente não precisava nem ir para dormir, a minha mãe falava, lava o pé para dormir, olha, e banho. Limpava com o quê? Com mato. Eu fui criado assim. Não tinha papel higiênico, não. E jornal era luxo, é luxo.
Quando tinha, senão é mato mesmo. E depois à noite a mãe falou: lava o pé, porque eu botei aí um negócio limpo aí, que minha mãe lavava na mão. Tem maquininha, máquina de lavar roupa. 7 fios. Da roça. Nada. Encarregado. Eu falei, Noemi é a figura o tipo da vontade de Deus. Ruth sou eu, somos nós. O campo do capítulo 2, a esfera da graça. Boaz, Cristo. E o encarregado, que autorizou Ruth de colher antes de ter terminado a colheita. Espírito Santo. A figura do Espírito Santo. O Espírito Santo não discorda em nada do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não discorda em nada com o Pai. O Pai não discorda em nada com o Filho. E o Filho não discorda em nada com o Espírito Santo. Porque as 3 pessoas é um só Deus. Sempre em harmonia. Sempre em acordo. A vontade do Espírito Santo é a mesma vontade de Cristo, a vontade de Deus. O propósito de Deus, ele é executado através da pessoa do Filho e revelando isto ao pecador pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revela. Você quer ser salvo? Eu, Espírito Santo, não salvo você. Eu, Espírito Santo, conduzo você ao Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu conduzo você, eu convenço você que é pecador, do pecado, da justiça e do juízo. Eu convenço, mas quem vai consertar você é o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não pela manjedoura, e sim pela cruz. Nesse versículo, quando Boaz chega, quem é essa mulher? Boaz também não sabia quem ela era. É diferente da nossa história também. O Senhor Jesus já sabia quem nós éramos. Nós que não sabíamos quem Ele era. Porque em Efésios 1,4 diz que Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu falo antes da fundação do mundo porque a minha cabeça não chega lá. Então eu resumo um pouquinho, antes de eu nascer. Mas a Bíblia diz Mas antes de eu nascer, como que Ele já podia me escolher antes de eu nascer? Eu não fiz coisa ruim, coisa boa, e Ele já me escolheu em Cristo para ser de Deus. Sim, porque você está aqui agora. Aleluia, porque você tem uma eleição. Você já foi eleito. Depois, quando você foi regenerado, predestinado, puf, o carimbo do Espírito Santo. Agora, predestino, eterno. Você está aqui porque você quis? Aquele último casal que está lá, aquele jovem lá. Você acha que vocês dois que quiseram estar aqui? É por quem ama vocês, que eu não estou falando de parente nenhum, aquele que já conheceu vocês antes do relacionamento sexual que o seu pai e sua mãe tiveram, e o óvulo da sua mãe foi fecundado por você. Você já era, ele já tinha escolhido você. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? Você pode dizer, eu sou o eleito, eu sou o escolhido para a salvação. Aí Ele vai disponibilizar os seus ouvidos para ouvir sobre a obra da cruz.
para que vocês possam ser selados com o Espírito Santo. Se não for, eu não sei, não conheço vocês. Eu estou falando vocês, mas todos nós. Amém, queridos? Então vai sobrar para hoje à noite. Convide pessoas. Não convide gente boa, não. Convide gente ruim. Convide gente ruim. E venha você, porque você é gente ruim. É claro que você tem a vida de Cristo, mas o bom que está em você não é você. A misericórdia que você tem não é sua. A graça que você usa para presentear alguém que não merece não é sua. A fé que você tem não é sua. Você foi presenteado, porque a fé vem. E o autor e consumador da fé é Jesus. Nós não teríamos fé alguma. E se temos, não é nossa. Nós cremos nele porque ele nos deu fé para podermos crer nele. Como eu vou achar que eu sou alguém arrogante e soberbo? Tem jeito? Tem jeito. Mas a gente quer ser importante. Não vai dar para o pastor agora aquele cartãozinho lá, o mais humilde, né? Senão, se dá no sábado, no domingo ele vem com o cartãozinho, o mais humilde. Estão vendo? Aí a igreja reúne de novo, fala, aqui. Lembra aquela história, né? É uma historinha, não tem nada a ver com o pastor de você. Mas tem uma realidade nisso. É só dar um cargo para algumas pessoas na igreja, elas acham que elas são superiores. Não, não. Sirva ainda mais. Seja mais quebrantado. Seja menos. Lave os pés. Role no chão com as crianças. Outro dia eu estava todo engravatado. Difícil ir de gravata. Aí daqui a pouco lá tem um tapete assim também no púlpito. Eu estava enrolando lá com a criança. Pastor, o senhor pastor. Eu falei, opa. Se eu não me tornar como uma criança, não tem lugar para mim no reino de Deus. Que não tem importância não, a gravata não vai falar, o terno não vai falar. Terminando, eu estava falando com o William, por que eu chamei o filho do William? Eu tenho feito isso em várias igrejas que eu vou, não conheço ninguém, e várias que eu vou, não conheço ninguém. O que eu faço? Filho do pastor. Você tem quantos anos, filho? Eu tenho 12 anos. Você vai orar por mim. O que normalmente a gente faz? Quando tem aniversariante? Chama o pastor. É errado? Não, nada disso. Está só passando como a gente tem entendido o evangelho. Chama o pastor, chama o diácono da igreja, no caso de vocês, igreja presbiteriana, chama o presbítero fulano e tal, chama o pastor. Por que não chama aquele irmãozinho que mal sabe ler, mas tem uma vida de Cristo abundante? Hã? Alguém falou alguma coisa? A soberba não deixa? É isso que você está falando? Pode ser, pode não ser. Mas chama atenção. A boa observação. Por que são os grandões? Pastor,
tem mexido comigo esses negócios. Porque são esses homens de liderança, de pregação, é necessário que eles tenham uma vida mais santa do que as pessoas que ele está ensinando? Perfeitamente, porque ele vai ser cobrado com isso. Você é o líder desse grupo aí, você vai ser cobrado, e com razão. Mas qual oração que o Senhor atende? Eu era da presbítero da igreja presbítero, da igreja, uma igreja presbiteriana independente. Tinha uns 400 pessoas. Finalizou, um jovem me procurou. Presbítero Lúcio, a minha vida está toda enrolada. Eu sou da igreja, venho na igreja, mas minha vida está toda bagunçada. O senhor ora por mim? Sim. Ajoelhe, eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça. O que significa impor as mãos? Transferência. Por isso que em Timóteo diz, não deixe todo mundo botar a mão na sua cabeça, não. E não coloque a mão em qualquer cabeça. Cuidado com isso. Tem igrejas às vezes pentecostais, vem a irmã lá, pregador, eu quero... Opa, não, eu não conheço a senhora. Pode orar por mim, mas não conheço a senhora. Eu não conheço você. Pode uma pessoa estar falando em língua lá, todo mundo achando maravilhoso, é o espírito maligno que está falando. Não é Espírito Santo, não. Está dando cacetada lá, profetada, espírito maligno. Se você não tem discernimento de espírito, então tome cuidado. Mas é uma pessoa do Senhor, deixa ela colocar a mão na sua cabeça, porque ela vai transferir aquele relacionamento que ela tem com o Senhor. Pode te abençoar, mas cuidado, não bota sua cabeça em qualquer mão, não. A Bíblia ensina. Aí aquele moço, ora por mim, ele bem mais alto que eu, 1,80 m, falei, coloca de joelho aqui, meu irmão, eu vou impor as mãos sobre você, tudo bem? Ele disse, tudo bem, ora por mim. Orou. Muito obrigado, irmão Lúcio, agora você que vai orar por mim. E eu me coloquei de joelho, e agora que ele já foi abençoado, já foi tratado pelo Senhor, pode botar a mão na minha cabeça, pode orar por mim. Eu falei, não é a minha oração, é o nome de Jesus que vale. Não é uma oração forte, é uma oração de um homem fraco, de uma mulher fraca, falando com Deus forte, porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Se há um poder em nós, é dele, não é meu, é dele, é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus. Extrapolei um pouquinho só. Eu quero dizer uma coisa ainda para você. Eu quero pedir perdão para o grupo de louvor, de coração. Eu quero pedir perdão para o grupo de louvor, porque depois eu falei com o pastor César, e eu falei aqui em público, foi público. Vamos fazer nas outras reuniões, eu falei aqui, Felipe, eu não valho nada, cara. Vamos fazer nas outras reuniões um cântico e uma oração e passa a palavra. E vocês tinham cantado acho que uns 4 cânticos. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Pelo livro de Ruth. Ruth não estava sendo agraciada? Eu também estou sendo agraciado para pregar aqui. É graça. É misericórdia do Senhor.
usando a vida dos irmãos para permitir que eu pregue aqui. Eu estou no campo de Boaz. Ruth não usou da graça para cobrar alguma coisa, para reivindicar alguma coisa. Ela não usou, eu usei. Me perdoe. Me perdoado? Eu não tenho direito de reivindicar alguma coisa. Eu estava sendo agraciado. Estava na esfera da graça. Estava falando com a minha esposa, eu vou colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Ruth não usou da graça para achar que merecia alguma coisa. Não. Ela só dizia: por que me favoreces tanto, sendo eu quem eu sou, sendo eu uma moabita, nem serva do Senhor eu sou, e eu estou sendo muito abençoado, muito abençoada, muito enriquecida da graça. Colheu um dia 15 quilos de comida para 10 dias na vida delas, das duas. 15 quilos, um só dia. Ela foi superabundante graça. Superabundante graça. Graça sobre graça. Ela não poderia nem entrar na colheita. Ela não moveu, não um pingo de suor para que tivesse aquela colheita. Não. E ela foi favorecida. Eu também. Tudo que eu fiz para ser salvo, nada valeu. Mas tudo que ele fez foi capaz de me salvar, me dar uma nova vida, um novo coração, um novo relacionamento de um Deus que eu não tinha. Eu tinha com a igreja, no meu caso. Fui salvo com 35 anos de idade. Com 21 eu já era presbítero da igreja, reconhecido pela igreja. Mas se eu morresse naquele período, eu não iria para o céu. Excelente religioso, mas vazio da obra da cruz. Como eu soube disto? Depois que fui regenerado. Antes eu não sabia disso, estava indo para o céu. Quem sabe a sua experiência? Quem sabe você tem aí todos os textos que Antônio Buchaim te ensinou, que Ani te ensinou, os irmãos têm ensinado, mas ainda você, na prática, você é velha criatura. Como eu vivi a velha criatura, pregando Jesus, mas era a velha criatura. Como eu soube que eu era a velha criatura? Depois que ele me tornou nova criatura. Antes eu não sabia disso. Quem sabe você está vivendo isso hoje? Sabe o que a igreja está precisando? De gente que tem intimidade com o Senhor, tem vida de Cristo de verdade. De verdade. Aonde andar, as pessoas vão dizer: Cristo mora naquela jovem ali, ó. No acampamento de jovens, um rapaz drogado, usando droga até, tinha namorado uma moça e tinha engravidado a moça. E o moço, desesperado, foi no acampamento de jovem. Eu estava pregando lá. Aquele moço, a primeira pregação da obra da cruz, ele já estava na frente, quebrantado, chorando. Depois ele disse para os jovens que estavam ali, tinha vários casais, presta atenção jovens aqui, vários casais de namorados. Ele disse: o padrão do mundo eu sei, que eu vivia como casado, não sendo casado com aquela moça, e foi gerado um filho, isso eu sei. Qual o padrão de vocês crentes aqui? Conta para mim.
porque eu quero viver daqui em diante namoro cristão, um padrão de uma pessoa que confessa ser salva por Jesus. Contem para mim. Depois de 2 dias eu perguntei para ele: quem te procurou? Ninguém. Você está indo para o céu? Já a Bíblia diz que os fornicários não herdarão o reino dos céus? Os adúlteros não herdarão o reino dos céus? Os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Falar de mentiroso numa clínica de dependência química, eles entendem perfeitamente, porque eles são doutorados em mentir, manipulação. É fácil eles entenderem, num ato. Seu namoro é santo? Se você faz parte aqui do louvor, eu não sei, não conheço vocês. Se você não tem um namoro santo, não venha aqui na frente. Se você não tem uma vida santa com a sua esposa, não seja pregador do evangelho. Mas coloque de joelho diante do Senhor. Senhor, me dá uma nova vida. Me dê uma nova vida, Senhor. Eu quero viver para o Senhor de forma real, verdadeira. Não quero tentar me enganar. Quero viver uma vida para o Senhor. Se você quiser saber um pouco sobre Nadab e Abiú, por que trouxeres fogo estranho, outra hora, quem sabe, eu passo para vocês. Eles estavam tentando cultuar. Mas não tinham experiência da cruz. Não façam isso. Não edifica a igreja, não edifica a sua vida, e você está vivendo uma mentira. Não estou trazendo uma palavra de condenação aqui, de julgamento. Não sou juiz. Estou trazendo uma palavra de advertência. O Senhor continua amando você. Louvor é de lábios que confessam o seu nome. Louvor é reação de uma experiência que eu tenho. Ela reage em adoração ao Senhor. Louvor não é cantar, não é tocar. É reação. O que eu tenho de verdade, eu expresso. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Te louvarei. Não é assim? Mais ou menos. Porque eu te louvo, Senhor, pelos feitos do Senhor na minha vida, de ter me feito uma nova criatura. Eu fui salva, e o Salvador habita em mim, e eu te adoro, eu te louvo. Isso que eu estou dizendo para ti, Senhor, é verdade aqui. Eu vivo essa vida de santidade, bem aquém do que eu deveria, isso é verdade. Bem aquém do que nós deveríamos. Mas Cristo é a nossa vida. Se não tiver, não continue. Sua vida espiritual vai só assim, ó. Não deixa a carne te dominar. Eu já conheci pessoas, a partir de hoje, casal de namorados, a partir de hoje, não vou mais me deitar com meu namorado, não vou mais me relacionar com ele.
nós vamos viver uma vida santa. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo novo. Mas que eu vivi, Cristo já carregou na cruz. É uma nova vida. Vamos deixar de pregar a obra da cruz e comentar sobre a obra da cruz? Não seja uma pessoa falsa, tentando enganar a Deus. A nossa pregação deve ser uma reação daquilo que já tem feito na nossa vida. Por isso que eu estou falando, eu estou aprendendo. Porque eu tenho entendido dessa forma há uns anos para cá. Eu quero pregar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Se é para chorar pregando, é porque eu já chorei em casa, quando eu estava estudando. Porque é realidade para a minha vida. Isso que deve ser um pregador, um professor de escola bíblica. Você na sua casa com os seus filhos falar, isso que o meu pai está me ensinando é a realidade para ele. Eu tenho percebido isso, a realidade da vida deles. Por isso que eles estão nos ensinando. Nós precisamos mais de realidade, irmãos. De verdade. Chega de viver uma coisa que é falso. Eu quero orar por pessoas aqui. Quem quer que eu ore por você, vem aqui agora. Levante e vem aqui. Falei, eu quero que você ore por mim. Eu quero que você ore para a minha vida. Porque o que eu ouvi sexta e hoje chegou até o meu coração, a minha vida. Eu quero viver para Deus. Vamos ficar em pé e quem quiser vem aqui comigo. Eu não vou esperar muito não. Eu não vou esperar muito não. Eu quero ser moldado, eu quero se tornar dessa nova criatura. Eu quero desfrutar essa nova criatura. Essa vida nova, eu quero isso, eu preciso disso. Se você ouviu, quebrantou teu coração, está conduzindo você a arrependimento, vem até aqui. Eu sou o primeiro. O que eu estou dizendo para vocês, eu não estou falando por falar, não, para impressionar, não. Isso que eu tenho visto horas e horas. Eu quero aprofundar mais, porque eu quero que ele me diminua, que ele acabe comigo, com a minha importância, com o Ibope. Eu quero que ela acabe com esse negócio de ter cargo, ser importante. Eu quero ser usado, ele ser glorificado. É isso que eu quero. Pode chorar, que coisa maravilhosa chorar. É isso que é ajoelhar também. Venha. Eu sei que o Senhor tratou de várias áreas aqui. Eu não estou dizendo que você está vindo aqui para nascer de novo. Alguns pode ser, não é verdade? Alguns pode ser, mas não é importante só isso. Eu quero ser aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. E eu estou junto, que eu também quero ser. Eu estou muito aquém daquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu quero que Ele me alcance. Vamos fechar nossos olhos. Aleluia.
A gente que prega assim, se não tiver o discernimento do Espírito, a gente não sabe. Às vezes uma área que a gente nem falou no estudo, o Espírito Santo conduzindo, porque é Ele que conduz. Não quero ser mais eu. O meu eu tem atrapalhado a minha vida espiritual, meu relacionamento, o meu eu. Mas ele não foi crucificado com Cristo? Seu eu pecador foi, mas está aí o seu eu da sua natureza humana. Ela está aí. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ela está aí. Eles estão aí. Aleluia, aleluia. Converse com o Senhor, igreja, converse com o Senhor. Algo novo o Senhor está trazendo para nós. É algo novo, em cima do novo, porque Cristo para nós sempre é novidade. Cristo sempre é novidade. Pai Celestial, estamos entregues. Estamos entregues. A operação da cruz torne verdade em nós. A operação da cruz torne realidade no nosso viver. O Senhor nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que andássemos por Ele, vivêssemos por Ele. E isso está faltando realidade na minha vida, na vida dos irmãos. Traz a realidade da cruz, da morte do teu filho e da ressurreição, pela sua graça. Traz essa realidade diária para nós, Senhor. Morte e ressurreição. O nosso velho homem definitivamente já foi crucificado, mas esse novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade, é necessário que ele esteja sendo revestido diariamente das realidades poderosas do Senhor. Ouve a oração de cada um aqui, o clamor de cada um com a sua realidade, sua verdade, sua experiência, colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero voltar para casa da maneira que eu saí hoje. O louvor, eu quero louvá-lo de forma diferente, graciosa, poderosa, para a glória do Senhor. O meu serviço é um serviço ao Senhor, e ter alegria e privilégio em servi-lo. E a minha vida em casa, na família, uma vida de serviço ao Senhor. A tua palavra diz: quer comamos, nós bebemos, ou façamos qualquer coisa, até lavar prato, que nós façamos tudo para a glória do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Continue tendo as misericórdias na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ele é exaltado, Ele é exaltado. Vamos lá, irmãos.
Vamos ficar em pé, porque tem alguns aqui que o joelho não aguenta. Eu não aguento ficar assim. Vamos sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus.